Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 5, verso 25, o título do capítulo, Narada Muni é amaldiçoado por Daksha. Techa pitra samadhista prajasarge dritavratha Narayanam sarojagmur yatra siddha swapurvajar. Esses filhos, os Savalashvas, Cha e Pitra, pelo pai, Samadhista, sendo mandados, Pajasarge, de aumentar a progenie ou a população, Dritavrataha, aceitaram votos, Narayana Sara, o lago sagrado chamado Narayana Saras, Jagmu, foram para Yatra, onde Siddha aperfeiçoaram-se Swapurvaja, seus irmãos mais velhos, que anteriormente haviam ido para lá. A tradução é a seguinte: em acato à ordem dada por seu pai, segundo a qual deveriam gerar filhos, o segundo grupo de filhos também dirigiu-se ao Narayana Saras, o mesmo lugar onde seus irmãos haviam alcançado a perfeição ao seguirem as instruções de Narada. Submetendo-se a grandes votos de austeridade, os Savalashvas permaneceram nesse lugar sagrado. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O Prajapati Daksha enviou seu segundo grupo de filhos ao mesmo lugar onde seus outros filhos obtiveram a perfeição. Ele não hesitou em enviar seu segundo grupo de filhos ao mesmo lugar, embora eles também pudessem tornar-se vítimas das instruções de Narada. De acordo com a cultura védica, antes de entrar na vida familiar para gerar filhos, a pessoa, como brahmachari, deve ser treinada na compreensão espiritual. Este é o sistema védico. Portanto, o Prajapati Daksha enviou seu segundo grupo de filhos para obter aperfeiçoamento cultural, apesar do risco de que, devido às instruções de Narada, eles pudessem tornar-se tão inteligentes como seus irmãos mais velhos. Como pai zeloso, ele não hesitou em permitir que seus filhos recebessem instruções culturais atinentes à perfeição da vida. Entregou a eles a decisão de escolher se prefeririam regressar ao lar, regressar ao Supremo, ou então, nesse mundo material, apodrecer em várias espécies de vida. Em todas as circunstâncias, cabe ao pai dar educação aos seus filhos, que mais tarde devem decidir o caminho a seguir. Os pais responsáveis não devem obstar seus filhos que estão fazendo avanço cultural no convívio do movimento da consciência de Krishna. Este dever não é de pai. O dever do pai é dar ao seu filho completa liberdade de fazer sua escolha após tornar-se espiritualmente avançado, deixando-o seguir as instruções do mestre espiritual. Aqui tem um tema muito interessante e esse tema já vem se desenvolvendo. Daksha é um Prajapati. Como o Prajapati, ele tinha que gerar filhos e povoar o mundo. Então ele não teve dúvida, fez o papel dele, porém ele não fez o papel dele apenas como um garanhão reprodutor. Ele fez o papel dele como um pai zeloso. É como o Prabhupada aqui menciona a ele. Então, o que ele fez? Primeiro ele produziu 10.000 filhos homens. E aí ele mandou esses 10.000 filhos para o lago Narayana Saras. E os meninos, os rapazes,
estavam ali fazendo austeridades na beira do lago, fazendo austeridades. E então Narada Muni percebeu que ali tinha um bom grupo de brahmacharis, 10.000 brahmacharis, e pensou, Kim asat karma bhave? Para que essa tolice? Fazendo tanta austeridade, tanto sacrifício para simplesmente depois gerar filhos. Eu tenho que dar um jeito nesses rapazes. Então ele chegou lá tocando sua vina e os rapazes estavam todos ocupados e ele disse, Kim asat karma bhave? Qual a importância de vocês se ocuparem nessa atividade, tanta atividade, para depois simplesmente se inserir no mundo material e ser um a mais dentro da existência material. Então os rapazes prestaram atenção ao que Narada Muni estava dizendo e então entenderam que Narada Muni estava certo. E aí, através das austeridades, alcançaram a perfeição. E aí, 10.000 brahmacharis se espalharam pelo mundo, não voltaram para a casa do pai. Quando o pai chegou no lago com várias vans, né, para poder recolher os brahmacharis, e na verdade era uma frota de ônibus, daqueles que tem três conectados assim, né? E aí encontrou o maior silêncio no lago, ali na área do lago. Mas ele não pensou, meus filhos se afogaram no lago. Ele não pensou, ele não ficou procurando, ele não era capricorniano. Então Daksha imediatamente se preocupou ele entendeu, na verdade, ele entendeu que ali tinha a mão de Narada e que aqueles rapazes que eram, quem não gosta de ver um templo cheio de brahmachari, né? Produtivo, alegre, fazendo tudo, cantando, pulando, dançando, servindo praçada e comendo muita praçada, distribuindo livros. Então Narada Muni, quando viu aquilo, levou eles e Daksha entendeu. Daksha então voltou para o palácio e tinha mais uma leva de filhos, mais 1.000 filhos. Os primeiros se chamavam os Haryashvas e os segundos Savalashvas. Então, esse segundo grupo de filhos, 1.000 brahmacharis. Para a gente 10 estava bom demais, não é assim? Mas ele mandou 1.000 para o mesmo lago, Narayanasaras, e os rapazes foram fazer as mesmas austeridades. E quando estavam no ponto, Narada Muni chega com a mesma história. Kim asat karma bhave? Para que isso? Para que isso tudo é asat, não eterno. Vocês têm que se preocupar com o que é sat, não asat. E aí os rapazes, faz sentido. E aí, de novo, seguiram Narada Muni e se desviaram do princípio de inserção social. Aí o pai ficou bravo. É o que a gente vai entrar aqui agora. Então, os meninos, o segundo grupo, o grupo de 1.000 brahmacharis, está chegando no lago agora, aqui na nossa novela transcendental. E nos próximos dias nós vamos ver o desenrolar disso. O que Prabhupada fala do seu significado? A primeira coisa, a coisa mais importante, é salvaguardar a ideia de que Daksha não era uma pessoa caída, simplesmente fazendo filho. Daksha era uma pessoa elevada e era um pai zeloso. Prabhupada começa assim o seu significado forte, explicando. O Prajapati Daksha enviou seu segundo grupo de filhos ao mesmo lugar onde os seus outros filhos obtiveram a perfeição. Ele não hesitou em enviar seu segundo grupo de filhos ao mesmo lugar, embora
pudessem tornar-se vítimas das instruções de Narada. Então, Prabhupada vai explicar que, de acordo com a cultura védica, é dever dos pais, darem educação espiritual para os filhos. E os filhos devem obter essa educação espiritual. A educação material tem sua importância muito relevante, mas a educação espiritual é de fundamental importância para a alma espiritual. Porque com a educação espiritual a pessoa pode tomar decisões de acordo com o tema de Vairagya Vidya. Ele deve, através do conhecimento espiritual, ele vai entender o que é conhecimento e vai entender o que é renúncia de acordo com esse conhecimento. Ele vai saber diferenciar o que é material do que é espiritual, o que é sat de asat. Então ele vai saber através do conhecimento espiritual. Então é dever do pai orientar os filhos dessa maneira. Se o pai negligencia isso, porque é muito difícil educar filho. Mesmo porque os pais não aprendem a educar antes, eles aprendem a educar educando. Eles não estudam antes. E eles também não se submeteram a uma linha de educação padrão, a uma linha de educação genuína. Eles questionam a educação de seus pais quando são crianças, questionam com força e dão de cara quando são adolescentes e passam o resto da vida encontrando defeitos na educação que os pais deram. E não tem uma referência espiritual. Mesmo que eles justifiquem, meus pais deram o melhor para mim, porque era o que ele tinha. Eles não tinham cultura, não tinham educação, não tinham isso, não tinham aquilo, não tinham valores muito elevados, então eles deram o que eles tinham. Eles não tinham vida espiritual. Os filhos, depois dos 30, começam a pensar dessa maneira e chega ao ponto de perdoar os pais completamente, depois dos 30 anos. Mas perdoam, mas sempre estão conscientes dos erros dos pais e dos efeitos dos erros do pai sobre eles. Mas eles, quando vão educar os filhos, repetem os mesmos erros. Repetem os mesmos erros. Não dão educação espiritual para os filhos e também eles maltratam os filhos, eles impedem os filhos de obterem o conhecimento adequado e eles se cansam, porque não é brincadeira ficar 24 horas com uma criança do lado, dia e noite. Eles começam a arranjar babá, começam a arranjar escola o mais cedo possível para poder não precisar cuidar disso. E os seus finais de semana eles querem dedicar para o seu próprio prazer. Então o que é que eles fazem? Eles mandam os filhos para a casa dos avós ou para a casa de alguns parentes ou inventam alguma atividade para eles poderem ficar sozinhos. Depois eles recebem os filhos e eles encontram todos os erros de educação que os filhos obtiveram enquanto estavam com babá, no hotelzinho, no jardim de infância. E aí eles querem corrigir de uma vez por todas assim. E aí é uma luta, a educação é uma luta porque é baseada na ignorância dos pais. Os pais não sabem como educar. Alguns estudam seriamente, vão lá, pegam uma linha de raciocínio e começam a aplicar uma linha pedagógica, começam a aplicar nos filhos e começam a buscar fazer uma educação baseada em valores humanos e começam a educar os filhos entendendo o que é a verdade, entendendo o que é a realidade, entendendo o que é a bondade, entendendo o que é a renúncia à vaidade. Então, eles determinam valores humanos que eles querem dar para os filhos e eles então aplicam nos filhos esses valores humanos, o perdão, a bondade, a caridade. Na Índia é muito comum ver pais que entram assim com a tropinha de filhos. Eles ainda têm muitos filhos. Então eles entram com 5, 6 filhos, uma tia velha, a mãe, a avó da criança também idosa,
entram no templo e o pai distribui com cada um deles umas moedinhas. E aí dizem, põe a moedinha na doação, na caixa da deidade. E aí o filho vem e põe, aí o outro vem e põe, aí a menina vem e põe. É o pequenininho que ainda está no colo da mãe, a mãe agarra assim a moedinha, aperta o dedo do menino. Na hora de soltar, o menino não quer soltar de jeito nenhum. Às vezes o menino solta e fica chorando porque queria a moeda de novo. Ele queria a moeda, ele não queria o valor da moeda, ele não é mesquinho, mas ele queria pegar aquilo na mão. Aí vem outra, aí vem a tia velha, que o sobrinho dá lá, que é solteira ou viúva, e põe lá. Aí vem a mãe do chefe de família, põe também. E eles se sentem completamente participantes da programação espiritual, porque eles estão participando da sustentação do conhecimento espiritual. Então essa mentalidade dos pais, da educação, é a educação espiritual aplicada. Eu estou falando uma parte apenas dela, da educação. Mas aqui nós não temos. É difícil que a gente veja alguém fazer isso com os filhos. A gente nem vê colocar o dinheiro aí, Lakshmi na caixinha de doação, não é tão comum aqui, principalmente no Ocidente, no Brasil, no Nordeste, etc. Mas sempre alguém coloca alguma coisa. Então, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Prabhupada assumiu muito dessa responsabilidade fazendo um Gurukula. Ele fez um Gurukula e ele era o guru do Gurukula. Mas tinham representantes dele no Gurukula. Nem todos esses representantes conseguiram representar Prabhupada adequadamente. Então, o projeto Gurukula, em um dado momento, foi praticamente extinto da ISKCON por falta de capacidade pedagógica, espiritual também, dos professores que deveriam representar Prabhupada e não representavam. Então, na nossa crise ética, que ainda estamos até hoje em dia, que uma luta terrível, com tanta gente ignorante no mundo, precisando de conhecimento, e a gente está aqui olhando um para o outro sem saber quem tentando encontrar erro um no outro, muito desesperadamente, desse jeito. Então, essa crise ética se estabeleceu no nosso movimento e o Gurukula representou um papel primordial na crise ética do movimento, porque já não era o que Prabhupada tinha criado. Então, a partir daí, muitas novas normas foram estabelecidas dentro da ISKCON para proteger o sistema Gurukula, e alguns Gurukulas, uma aqui, outra ali, começaram algumas iniciativas educacionais, começaram também aqui e ali no mundo todo, e nós também temos esperança de um dia voltar a ter um Gurukula aqui nessa comunidade, em nossas comunidades. Então, Prabhupada explica que antes de entrar na vida familiar e gerar filhos, a pessoa deve ser treinada como brahmachari. E qual é a faixa etária para isso? No nosso movimento, nós não vamos tanto pela faixa etária, nós vamos mais pelo tempo de movimento. Então, quando um jovem entra, e entra solteiro, a recomendação é que ele aceite a vida de brahmachari por um tempo. E naquele tempo, naquele momento presente, você mergulhe no conhecimento como um brahmachari. E o brahmachari o que tem que fazer? O brahmachari tem que ser um servo humilde, então ele tem que, para desenvolver o valor humano de humildade, ele faz os trabalhos simples, mas e qualquer tipo de trabalho que ele esteja capacitado a fazer. E assim ele se orienta dentro dessa linha de prestação de serviço que todos devem prestar. Grihastas, sannyasis, vanaprastas, todos devem prestar serviço devocional. Então, os brahmacharis, quando entram, os rapazes ou moças, quando entram, eles entram para prestar serviço
para conhecer o mestre espiritual e desenvolver com o mestre espiritual uma relação de amizade e de confiança, de amor e confiança, inabaláveis. A palavra usada é sudridam, e no Bhagavatam é usada a palavra sudridam, que é inquebrantável. Então ele desenvolve uma relação com o mestre espiritual, uma relação inquebrantável. E também eles estudam as escrituras. Por quê? Porque eles vão ter que ficar livres, como Prabhupada disse. Então, como pai zeloso, ele não hesitou em permitir que seus filhos recebessem instruções culturais atinentes à perfeição da vida. Entregou a eles a decisão de escolher se prefeririam regressar ao lar, regressar ao Supremo, ou então, neste mundo material, apodrecer em espécies de vida, em várias espécies de vida. E os meninos escolheram voltar ao lar, então foram treinados espiritualmente. Então, os pais, aqui, o Prabhupada está aqui dizendo que os pais devem dar a devida liberdade aos filhos. E chega um momento, em todas as circunstâncias, cabe ao pai dar educação aos seus filhos, que mais tarde deve decidir o caminho a seguir. Então, por isso é preciso conhecimento. Porque como que uma pessoa vai decidir, baseado em que critério? Gosto ou não gosto, quero ou não quero, é bom ou não é bom? Qual critério que ele vai usar? Ele vai ter que usar o critério das escrituras sagradas, o critério do conhecimento, para poder tomar decisão. Então, assim, Prabhupada apresenta aqui o valor absoluto da educação, não os valores relativos. Educação para a vida profissional, ofícios para a pessoa se virar e ganhar dinheiro nesse mundo, mas aqui falando da educação espiritual. Então, essa educação espiritual é dever dos pais, e a ISKCON assume essa responsabilidade como tema de discussão. Nós não podemos simplesmente nos envolver em todos os temas mundanos de felicidade, do que seja, de prosperidade, do que seja. Nós não podemos nos envolver nisso, esquecendo o propósito de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Então, a ISKCON tem o dever de discutir isso. E como o Prabhupada criou o tema, como o Prabhupada criou a sua dinâmica de treinamento das pessoas, o Prabhupada colocou a leitura do Bhagavad Gita à noite e a leitura do Bhagavatam pela manhã. Então, quando nós lemos e quando nós vamos aos significados de Prabhupada, nós estamos ouvindo Prabhupada. Então, nós precisamos discutir o que Prabhupada está apresentando. E quando nós discutimos o que Prabhupada está apresentando, a ISKCON está trabalhando esses temas que são de fundamental importância para a estruturação da sua sociedade, a sociedade ISKCON. Então, em todas as unidades ISKCON, esses temas devem ser discutidos pelos devotos, porque depois eles vão discutir isso na sua unidade familiar. E depois eles vão discutir isso com os filhos jovens. Então, é muito importante que esse tema seja levado a sério, a importância da educação espiritual. Prabhupada dá a educação espiritual através das suas instruções nos livros. Nós obtemos essas instruções, nós discutimos elas, nós fundamentamos através da nossa cultura e dos traços culturais da nossa vida pessoal o que Prabhupada está dizendo, aplicamos na medida da nossa capacidade e vamos à luta. Muitas vezes vamos quebrar a cabeça, muitas vezes vamos ter que pedir desculpas, muitas vezes vamos ter que corrigir os nossos próprios erros, mas nós temos que ter como carro-chefe Vidya, o conhecimento transcendental. Este Jnana, este conhecimento confidencial, Rajaguhyam, que é apresentado no 9º capítulo do Bhagavad Gita, Raja Vidya,
Raja Guhyam, o conhecimento que é o rei de todo o conhecimento, acima de todo o conhecimento material, conhecimento de engenharia, que é tão importante. Imagine quantos prédios enormes tem aí, não é? Que elevadores que sobem e descem, todo o sistema de prevenção de incêndio e de combate ao incêndio, tudo. E agora, ecologia, eles coletam a água lá em cima, no teto, aproveitam essa água da chuva, passam por filtros e depois essa água da chuva, nesses grandes prédios arranha-céus, é usada no próprio gasto daquele prédio, na limpeza do prédio e tudo mais, nos vasos sanitários e tudo. Então, eles estão trabalhando a engenharia, é um conhecimento impressionante. E o que falar da medicina, da botânica e da biologia, de tudo, um conhecimento muito importante dentro da sociedade. Mas o conhecimento espiritual dá vida a esse outro conhecimento. Esse outro conhecimento é morto se não tiver conhecimento espiritual. Então, o conhecimento espiritual dá vida, ele é o rei de todo esse conhecimento, Raja Vidya. E é o conhecimento confidencial, não é todo mundo que está interessado. Outro dia, um sankirtaneiro contou que foi abordar alguém e disse assim: aqui eu tenho um tema muito interessante. A pessoa disse: é muito interessante, mas não me interessa. O sankirtaneiro ficou assim um pouquinho, a princípio, sem ter o que dizer, e depois desenvolveu um diálogo e a pessoa era bem humorada e terminou levando o livro. Mas a gente fica chocado, porque imagine, por isso ele é chamado de Raja Guhyam. Quem está interessado em conhecimento espiritual e verdadeiro conhecimento espiritual, que exige transformação, que exige encarar-se, olhar no espelho e dizer: eu preciso mudar, eu preciso aplicar o conhecimento em mim mesmo. É muito difícil uma pessoa aceitar essa condição. Agora, o conhecimento transcendental é chamado de pavitra, puro. Ele é incontaminado. E ele é idam uttamam, ele é também supremo, é o conhecimento mais elevado que existe. E também, de acordo com esse verso 9.2 do Bhagavad Gita, Pratyakshavagamam dharmyam, ele é a perfeição do Dharma. Se a gente já tem um Dharma bom, imagine a perfeição do Dharma. Né? Você sabia que o nome dele é Dharma? Você já tem um Dharma que é bom. Imagine você, Sandinho, né? Saber que a perfeição do Dharma é o conhecimento transcendental. Então, Pratyakshavagamam dharmyam, e esse conhecimento é muito prático. Ele pode ser experimentado com os sentidos, ele é a perfeição do Dharma e ele pode ser vivenciado através da experiência prática. E, além de tudo, ele nos torna alegres para viver a vida. Shushukam kartunavyayam. Assim a gente leva a vida alegremente. Mesmo quando estamos tristes, não perdemos a nossa felicidade interna. Ficamos tristes externamente, porque tristeza e alegria são como inverno e verão. Matras parshas tu kaunteya sitoshna sukha dukkada. Então, como Sita e Ushna, Sukha e Dukkha vem temporária, vem assim sazonalmente, vem sazonalmente. E a gente tem que aprender a tolerar isso. Titiksha, tem que aprender a tolerar. Então a gente sabe disso, mas internamente somos completamente felizes, satisfeitos. Essa é a natureza do conhecimento. Quando a gente tem uma coisa muito interna que não está nos deixando felicidade, é porque a gente não está consultando o conhecimento transcendental. E isso não significa também que se a gente consulta o conhecimento transcendental, fica super feliz internamente, que a gente vai ser irresponsável com o que está ao nosso redor. Não, nós precisamos encarar a realidade como ela é. O que nós precisamos é não nos perturbar com os problemas da vida. Essa que é a diferença.
Nós só precisamos entender o que está rolando e não nos deixar perturbar. Mas nós temos que encarar o que está rolando e tentar resolver o que está rolando, né? Bom, esse é o tema aqui. Prabhupada termina dizendo que é dever do pai, o dever do pai é dar ao seu filho completa liberdade de fazer sua escolha após tornar-se espiritualmente avançado, deixando seguir as instruções do mestre espiritual. Então, nós precisamos fazer isso, tomar esse tipo de atitude. E tem a idade certa para deixar o filho fazer sua escolha, né? Não pode ser em qualquer idade, porque a criança tem diferentes fases cognitivas. Então, mas um jovem, quando chega nesse ponto que os Haryashvas e os Savalashvas desenvolveram os filhos de Daksha, eles estão prontos para fazer a escolha, e eles fizeram a escolha, ouvindo Narada Muni. E isso é muito benéfico. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário. Tudo bem? Então vamos parar por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.